Se você trouxe a palavra, abra em Gênesis, capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 15. Gênesis, capítulo 26, versículo, vamos ler a partir do versículo 16. Quantos acharam, digam amém. Então, agora eu que preciso colocar aqui. Vamos lá, versículo 16 do capítulo de Gênesis 26 diz assim: Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Amém? Você pode fechar a sua Bíblia, levar o seu pensamento em Deus agora, antes de se assentar. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia na tua casa. E somos gratos a Deus por termos a oportunidade de ouvirmos aquilo que tu tens para falar conosco e nos ensinar nesse dia. Que o teu Espírito Santo traga convencimento aos nossos corações e que a tua palavra, ó Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e aonde precisamos melhorar e o que devemos fazer para que situações mudem nas nossas vidas. Porque nós sabemos que aonde o Senhor chega, chega o sobrenatural. E aonde está o sobrenatural existe milagre. E é isso que nós tomamos posse para as nossas vidas. Tomamos posse da tua presença em nós e dos milagres que acontecerão, se concretizarão. No nome de Jesus nós profetizamos que sairemos daqui cavando poços para que o Senhor encha com tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Eu não sou nada. Tu és tudo, ó Pai. Usa a minha vida para falar com o teu povo nesta tarde. Nós te louvamos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Assentando, você aplaude o nome do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou encher minha taça de água aqui, que eu estou com muita sede hoje. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu já disse, eu espero que você esteja bem. E se algo não está bem lá na sua casa, vai melhorar em nome de Jesus. Porque se você tem fé no seu coração, você está provocando milagres. E se eu e você viemos até a casa do Senhor, é porque nós cremos que o nosso Deus pode fazer infinitamente mais, amém? Então, o infinitamente mais do Senhor já está alcançando as nossas casas hoje e todos os dias. Glória a Deus por isso. E aqui, que nós vamos conversar hoje é sobre Isaque, filho de Abraão. Nós lemos aqui a partir do versículo 16, mas para nós continuarmos na mensagem, nós vamos precisar voltar alguns versículos, e nós vamos usar um pouquinho hoje o pessoal da mídia. Eu não sei quem está lá, só o Luiz. É o Luiz, né? Ô Luiz, obrigado. Vamos, no versículo 1, nós vamos acompanhar aqui. Mas meu querido, Isaque já é sabido de todos nós, e se porventura você está na live pela primeira vez, meu irmão, seja muito bem-vindo. A nossa igreja está à sua disposição. E eu creio em nome de Jesus que esta palavra vai te impactar onde você está. Amém? Estamos aqui para servir e amar você em Cristo e orar por você
Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Nós vemos aqui que sabemos que Isaac, filho de Abraão, Isaac era o filho da promessa. Nós vemos alguns capítulos antes a história de Abraão. Abraão não podia ter filhos, Sara também não podia gerar filhos porque eles eram avançados em idade. Deus fala com Abraão e lhe faz uma promessa que ele frutificaria, né, que ele seria pai de muitas nações, que ele teria tantos filhos que seriam como as estrelas dos céus, que ele não conseguiria contar. Então, essa promessa, ela começa a se cumprir, a se realizar na vida de Abraão, quando Isaac nasce. E até chegar aqui, algumas coisas acontecem, inclusive, quando Deus pede a Abraão para que sacrificasse Isaac, e nós vemos ali que naquela passagem onde Abraão vai sacrificar Isaac, ele fala para Isaac, Isaac pergunta para o seu pai, para Abraão, fala: pai, onde que está o cordeiro que nós vamos sacrificar? Ele fala, né, para Isaac: Isaac, não se preocupe, o Senhor proverá, né, Jeová Jirê. Nessa passagem é a primeira vez que o nosso Deus é chamado de Jeová Jirê, e até os dias de hoje nós temos cantado nas nossas igrejas, Jeová Jirê, o Deus da provisão. E já para nós aprendermos e tomarmos posse, assim como nós temos cantado quase todos os cultos aqui, que Jeová Jirê, né, haja o que houver, venha o que vier, o Senhor vai prover de novo, e essa bênção está sobre as nossas vidas, meu irmão. Então, se você precisa que algo seja provisionado na sua vida, receba e creia em nome de Jesus. Então, a história continua. Então, Abraão, né, já passou o seu tempo, e a história, ela começa a ser escrita através da vida de Isaac. Isaac, então, ele se torna realmente, literalmente, a semente que precisava frutificar. Porque a promessa do Senhor que foi feita para Abraão, ela se concretizaria, começou a se concretizar com Isaac, mas Isaac precisava dar continuidade naquilo que Deus estava ordenando a ele. Então, meu querido, Isaac era uma semente frutífera. Em nome de Jesus, eu creio e profetizo para as nossas vidas, no poder que há na palavra e no poder que há no nome de Jesus. Nós somos sementes frutíferas. Aonde você for plantado, não importa se vai chover ou se não vai chover, você vai frutificar, vai dar flores, vai dar frutos. E nós vamos frutificar tanto que as famílias ao nosso redor vão se alimentar dos frutos que sairão das nossas vidas. Amém? Então, aqui dito tudo isso, nós chegamos aqui em Gênesis 26. E nós vemos já no versículo 1, que diz assim, deixa eu vir aqui para a minha Bíblia. Diz assim no versículo 1: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Então, mais uma vez, a fome e seca estava chegando naquela terra. E Isaac, assim como qualquer ser humano responsável, assim como qualquer ser humano, um homem responsável por sua família, e o que ele pensou? Bom, chegou a fome, chegou a dificuldade aqui na terra, na região onde eu estou, então eu vou procurar uma região que talvez seja mais frutífera e não esteja com essa dificuldade, para eu estabelecer a minha casa. Isso é o que todo homem normal e carnal faz. E foi isso que ele estava fazendo. Se eu estivesse lá, e eu acredito que você também faria a mesma coisa. Nós procuraríamos uma outra região que estivesse frutificando. Mas isso é quando nós estamos vivendo de forma carnal e de forma comum. Deus diz aqui que Deus apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Então aqui Isaac já começa a aprender que não importa aonde nós estamos, não importa onde ele estivesse, se ele obedecesse a ordem do Senhor e ele se estabelecesse independente do lugar, a bênção do Senhor estaria sobre ele, porque o Senhor seria com ele.
Amém? Você está entendendo? Então, meu querido, não importa onde você está ou para onde você vá, se você estiver debaixo da obediência, debaixo da ordem do Senhor, você vai acontecer, você vai frutificar, porque como diz aqui na palavra, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Então ele precisava ser obediente, e disse, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Aonde o Senhor está, existe bênção. O Senhor está lá na sua casa? Amém? Então existe bênção na sua casa, porque aonde o Senhor está, existe bênção, e o nosso Pai, Ele é infinitamente galardoador daqueles que o buscam. Se você tem buscado ao Senhor, se nós temos buscado ao Senhor com fé, com amor, com o nosso coração voltado para Ele, é inevitável que as bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sobre nós. E aí, continuando aqui, Deus dá continuidade à promessa. Ele diz aqui, habita nela, porque a ti, a tua descendência, darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Então, Isaac era a continuação da promessa que foi feita a Abraão. A promessa estava sendo reafirmada para Isaac. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E segue-se o texto. Aí nós vamos chegar lá no texto do versículo 10. Disse Abimeleque que é isso que... Não. 11, 12, 13, aqui. Versículo 13. Versículo 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, ou 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E aí nós chegamos no versículo 16 que nós lemos aqui. Nós vemos claramente aqui na palavra que a obediência de Isaac o levou a ser próspero, a ser abençoado, a colher 100 por 1, num lugar onde não existia possibilidade de frutificar, num ambiente onde não tinha como dar certo, num ambiente que não tinha como as coisas acontecerem. Um homem de Deus, o homem que obedeceu e acreditou na promessa que foi feita para a vida dele, ele prosperou. Meu irmão, é assim nas nossas vidas. Quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, quando nós nos relacionamos com Deus, a gente vem para a igreja, nós ouvimos aquilo que está sendo pregado, nós deixamos essa semente ser plantada no nosso coração e acreditamos com fé. Quando nós colocamos isso em prática, obedecendo a Deus, não importa a terra em que nós estamos, pode não estar chovendo, pode ser considerado uma terra que não vai frutificar. Se o Senhor disse para fazer, faça, vai acontecer em nome de Jesus. Da mesma forma que Isaac estava frutificando, acontecendo, colhendo 100 por 1, num lugar onde ninguém estava colhendo 100 por 1. Inicialmente no versículo 1, ele ia descer para Gerar, e Deus disse para ele, não vá para o Egito, fica na terra aonde eu vou te mandar. E muitas vezes é isso que Deus está falando para nós. Não vá para onde você acha que tem que ir, vá para onde eu estou dizendo para você ir. Meu irmão, eu não sei como está a situação na sua casa, no seu trabalho, na sua vida como um todo. Uma coisa é certa, a mão do Senhor está estendida sobre nós, e nós vamos estar frutificando. Eu e você vamos colher 100 por 1 nesse ano de 2023. Nós começamos o nosso ano profetizando que nada vai nos faltar. Amém? Então, a palavra do Senhor é, nada vai te faltar, mas também todos nós colheremos 100 por 1. Porque se está na palavra é verdade, e a verdade se cumpre nas nossas vidas. Em nome de Jesus, essa palavra vai se concretizar nas nossas vidas. Não é o lugar onde nós estamos que nos faz prosperar, mas quem está conosco que faz acontecer. Isaac, ele prosperou ali naquela terra, não é porque ele sabia plantar, talvez ele até sabia plantar, obviamente, porque ele não ia fazer algo que ele não sabia, mas ele tinha ali toda uma equipe. Mas não é a nossa habilidade e não é o que nós sabemos fazer e o quanto nós somos bons que faz o céu se abrir
e que faz a gente prosperar? O que nos faz prosperar é a poderosa mão de Deus sobre as nossas vidas. O que vai nos fazer avançar no ano de 2023 é a poderosa mão do Senhor. E é Ele que não vai deixar nada nos faltar. Talvez a gente chegou aqui hoje, eu cheguei aqui hoje com uma dificuldade no meu trabalho, ou faltando muita coisa em casa, aparentemente falando, talvez esteja faltando algo. Talvez não seja algo físico, algo palpável, não seja alimento, talvez não seja dinheiro, talvez não seja posses que falte para você. Mas talvez para nós, em alguns momentos, pode estar faltando paz, pode estar faltando comunhão, pode estar faltando tranquilidade na mente. Não importa a área que nós talvez estamos sentindo falta, o Senhor vai prover, o Senhor vai trazer transformação, o Senhor vai se manifestar em nós, e aquilo que precisa mudar, vai mudar em nome de Jesus. Então nós avançamos, e nós vemos ali que Isaac, ele decide andar, né? Ele se move ali naquela terra, e ele começa a incomodar o rei Abimeleque, porque ele, naquela terra onde não tinha como prosperar muito, ele começa a crescer, colhe 100 por 1, começa a incomodar as pessoas que estavam ao seu redor, e aí o rei fala para ele assim, você precisa ir embora daqui, porque você tem muita posse, você é muito poderoso, e não dá mais para você ficar aqui, disse ali no versículo 16, disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Um homem estava se tornando mais poderoso do que uma cidade. Acho que você não entendeu, meu irmão. Aquele homem estava sozinho, com a sua família, obedecendo aquilo que Deus tinha ordenado na vida dele. A obediência àquilo que ele estava vivendo levou ele a colher 100 por 1. Um homem sozinho com a sua família se tornou maior do que um reino, se tornou maior do que um rei. Ele colocou o medo num reinado, porque a bênção de Deus estava sobre a vida dele. E a mesma coisa sobre nós. Talvez a gente não vai colocar medo nas pessoas, nós não precisamos disso. Nós não precisamos que as pessoas tenham medo de nós, mas nós precisamos que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós, e as pessoas que estão ao nosso redor vejam o agir de Deus e queiram conhecer o Deus que nós servimos. E é isso que vai acontecer nas nossas vidas. Não importa onde nós estamos, nós vamos frutificar tanto que nós vamos colocar medo, mas não é medo nas pessoas, é medo no inferno, porque nada vai te deter, meu querido, porque o nosso Deus está conosco. Isaac, ele teve os poços entulhados, e ele segue ali cavando poços, e os poços foram entulhados. Nós vemos no versículo 20, coloca para nós, Luiz, por favor. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Isaac, ele foi meio que expulso do lugar onde ele estava, e ele chegou em outro lugar, e falou, não, tudo bem, nós vamos nos estabelecer aqui. Então, para a gente se estabelecer aqui, nós precisamos de água, para alimentar o gado, para nós bebermos água, para nós podermos plantar e viver a nossa vida aqui. Eles cavaram poços, e cavar poço não é uma tarefa fácil. Cavar poço não é algo que você vai lá, dá 3, 4 pancadas no chão e já sai água. Eles precisaram cavar muito. Um poço demora dias para encontrar uma água, porque quando eles começam a cavar, eles precisam encontrar um lençol freático, precisam encontrar um veio d'água para aquele poço encher. Imagina só um trabalho de dias daqueles homens, foi tomado simplesmente numa discussão. Mas aquela discussão, eu entendo para a minha vida, que Isaac, ele era um homem muito seguro de si naquele momento. Por que ali ele diz, eles dizem, esta água é nossa. E nós vemos que depois, no versículo 21, eles resolvem cavar em outro lugar. Isaac, ele sabia o Deus que ele servia. Deus já havia falado com ele lá atrás, no versículo 3, falado para ele, vai para onde eu te mandar, eu vou ser contigo e eu vou te abençoar. A palavra que o Senhor tinha dito a Isaac estava forte no coração dele. Porque se ele estivesse fraco, se ele não tivesse acreditado naquilo que o Senhor tinha dito para ele, ele não teria saído dali e não teria cavado em outro lugar.
muitas vezes Deus está falando para nós: eu vou ser contigo, vai que vai dar certo, eu vou ser com você, onde você colocar as suas mãos vai ser abençoado, onde você colocar a planta dos seus pés eu te abençoarei. E Deus tem falado através dos pastores da igreja, Deus tem falado conosco através da palavra, e a gente sabe que, como Isaac fez, não deu certo aqui, eu vou cavar aqui, então que vai dar certo. Muitas vezes a gente não tem a atitude de sair daqui para cá, porque nós não estamos acreditando naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. É isso que nós precisamos colocar em prática e entender: quando Deus fala, Ele faz. Se Deus não precisa ficar repetindo a palavra, repetindo a promessa, repetindo algo para as nossas vidas. Deus falou uma vez, vai acontecer. A promessa pode ter sido feita na sua vida há 10 anos atrás. Se você tiver paciência e persistência, fique firme, vai acontecer, porque o nosso Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, Ele disse, então acontece. Isaac, ele estava firme na promessa. Deus tinha falado: vai, eu sou contigo e eu vou te abençoar. Então o que era uma discussão com homens? O que era um simples poço cavado, se o Deus Todo-Poderoso tinha prometido para ele que ele ia ser abençoado? Seguindo, verso 21, então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Esse pessoal era chato demais, não? Vamos falar a verdade. Esse pessoalzinho era chato. Imagina você teve todo o trabalho, talvez você esteja passando algo na sua empresa lá, você que trabalha às vezes por conta ou trabalha dentro de uma empresa, você luta por um projeto, você faz aquilo lá acontecer, aquilo traz resultado, mas no final das contas você não está levando o mérito e o crédito. Quem está levando talvez outra pessoa. Meu irmão, a boa notícia para você, sabe o que é? Fica tranquilo, porque homens não precisam estar de olho em você, basta o nosso Deus estar de olho em você, e Ele já está, e tudo vai acontecer. Então ali no versículo 21, de novo aqueles homens, aquele pessoal xarope, foi lá e contenderam com o pessoal do Isaac. Por isso recebeu o nome de Sitna. Avança para o 22. Então, partindo dali, de novo Isaac entende que ali não era para ele estar. Então ele sai dali da onde ele estava cavando aqueles poços. Ele sai dali e ele vai para outro lugar. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: meu irmão, pega essa palavra para a sua vida. Chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Na minha versão está dizendo assim, versículo 22, agora o Senhor nos abriu espaço, e prosperaremos na terra. Meu irmão, sabe o que a gente precisa fazer? A gente só precisa caminhar com fé, e o espaço é Deus quem abre. Não é a nossa mão que precisa fazer para abrir o espaço. A gente caminha por fé e Deus vai abrindo espaço. A gente vai caminhando e Deus vai abrindo espaço. E quando Ele abre espaço, a gente prospera. Isaac tinha isso firme na sua mente, porque senão ele teria ficado lá no primeiro poço. Ele sabia, ele tinha convicção de que existia uma promessa na vida dele. Ele tinha convicção de que ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Eu e você, meu irmão, nós temos a bênção do Senhor sobre nós. Tudo aquilo que eu e você vamos fazer, seja um negócio, seja um projeto empreendedor, seja um trabalho na empresa onde a gente está, seja uma oração por alguém, a mão do Senhor está sobre nós. Então, onde nós colocamos a mão, vai acontecer em nome de Jesus. É assim que nós vamos prosperar, porque a bênção do Jeová Jirê, o Deus da provisão, está conosco. Então, no versículo 22, acontece isso. Ele disse: agora o Senhor nos abriu espaço, chegou a hora de Isaac viver a concretização do milagre na vida dele. Ele já tinha vivido muita coisa, já tinha vivido muitos milagres, mas ele precisava se estabelecer num lugar. Ele precisava que algo desse certo, porque ele tinha os poços que Abraão tinha cavado anteriormente, todos tinham sido entulhados. Aí ele vai, cava o primeiro poço, o pessoal briga e pega dele. Ele vai, cava o segundo poço, brigam e pegam dele. Ele tinha motivos suficientes para desistir no meio do caminho. Mas a promessa de Deus sobre a vida dele não deixou ele desistir. A
promessa do Senhor para nós, para as nossas vidas, aquilo que o Senhor ministra no seu coração através da palavra, através dos cultos, precisa motivar o nosso coração a continuar todos os dias. Talvez a gente acordou hoje, tocou o despertador, a gente acordou para sair de casa ou para fazer qualquer coisa, a gente falou, nossa, mais um dia, hoje é um dia difícil. Aí amanhã a gente vai, acorda e pensa, nossa, mais um dia difícil. O que nós precisamos é mudar o nosso pensamento. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Quando nós entendemos que quem nos abençoa é o Senhor, a nossa boca, ela declara aquilo que vem dos céus. Então, se está difícil lá na nossa casa, nós estamos com alguma dificuldade, quando nós acordamos, a gente tem que declarar como vai ser o nosso dia. Tocou o despertador, eu acordei, eu já declaro com a minha boca, hoje vai ser um dia abençoado. Hoje eu estou mais um passo próximo à concretização do milagre na minha vida. Hoje eu estou mais um passo de viver algo sobrenatural. Hoje eu estou mais um passo de conquistar aquilo que eu estou buscando há tanto tempo no Senhor. Aquilo que a nossa boca declara é o que vai acontecer. Nós precisamos ficar tranquilos, porque aquilo que é nosso, ninguém vai roubar. Aquilo que Deus te prometeu, aquilo que o Senhor tem falado no seu coração, meu querido, vai acontecer. Não existe homem que vai roubar uma bênção de Deus sobre a sua vida. Nós estamos falando das bênçãos do Senhor para nós. Nenhum homem nesse mundo é capaz de tirar algo que Deus te deu. Então, se Deus ministra no seu coração, se você tem uma bênção sobre a sua vida, não tema. Deus está cuidando. Cavar poços não era uma tarefa simples. Cavar poço era um processo. Não existe um milagre, não dá para nós vivermos um milagre sem vivermos um processo. Nós já falamos sobre isso inúmeras vezes aqui, e em vários cultos nós já conversamos sobre isso. Não tem como nós vivermos um milagre sem viver um processo. Para que um poço fosse cheio, ele precisava ser cavado. Para a gente alcançar o milagre, para a gente conseguir alcançar o nosso alvo, nós precisamos prosseguir no nosso caminho. Isaac, ele não desistiu. Isaac decidiu persistir. Isaac, ele poderia ter desistido, mas a atitude dele, ele falou, não, eu não vou desistir. Eu vou persistir, porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo a um Deus que faz o sobrenatural acontecer, e prova é, numa terra onde não chove, numa terra onde não tem como dar fruto, eu cavo durante dias, e o meu poço enche d'água. O dos irmãos do lado de lá, que não creem em Deus, talvez não esteja enchendo, mas eu creio no sobrenatural. Então, aonde eu cavocar, o meu poço vai encher. Com certeza, esse era o pensamento de Isaac. Por isso que ele continuou cavando poços, ele continuou no processo. Ele perdeu um poço, ele entregou aquele poço por causa da discussão. Ele já pensou, bom, se eu cavar outro poço, eu vou fazer esse processo de cavar o poço, e eu vou ter a minha atitude de cavar, e Deus tem a atitude de encher. É isso que nós precisamos fazer também, meu irmão. Nós precisamos ter a atitude de cavar. Em nome de Jesus, nós seremos conhecidos como cavadores de poços, porque essa será a nossa atitude, independente da terra, independente do momento, independente do que a mídia diz que vai acontecer, nós vamos continuar cavando poços, porque essa é a atitude que nós precisamos ter. Agora, encher o poço não é seu papel, não é o meu papel, é o papel do Senhor, porque o sobrenatural só pode vir de Deus. E é isso que nós vamos viver. Enquanto você cava, Deus começa a preparar. Enquanto você continua cavando sem desistir, Deus vai preparando. Até que na hora que chega o momento, a gente deu a última pancada ali, cavando o poço, e o sobrenatural acontece. O sobrenatural só acontece através das mãos de Deus. Não se preocupe, continue cavando o poço. Deus vai encher. Eles brigaram por um poço, brigaram por outro. Ele mudou de lugar. Nós não podemos parar. Não deu certo em 2022? Não deu certo em 2021? Você não pode parar, meu irmão. O seu passado, o nosso passado não pode determinar onde a gente vai chegar. O nosso passado de 20, 21, 22, 2010, não importa o passado que nós temos. Aquilo que nós já vivemos, que é passado, não pode determinar o fim do nosso 2023.
Então, meu irmão, o que aconteceu, já aconteceu. O que passou, passou. Agora é uma nova fase, é um novo ano. São coisas novas, como nós temos cantado aqui na igreja. Nós temos profetizado coisas novas, temos cantado sobre Jeová Jireh, o Deus que vai prover e que nada vai nos faltar. Então, vai cavar poço. Quanto mais poço nós cavamos, mais milagres acontecem. Nós não podemos parar. Quando eu cavo um poço, eu crio uma oportunidade para que algo seja cheio. Quando eu cavo um poço, eu estou criando uma oportunidade para que algo seja cheio. E para encerrar, meus irmãos, quando eu cavo poços, eu dou a condição de Deus me abençoar. Nós não podemos simplesmente ficar parados, sem fazer nada, sem fazer a nossa parte, vamos dizer assim. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos movimentar, crendo que o nosso Deus vai se manifestar. A oração, a distância, do nosso milagre, a distância de algo acontecer, algo sobrenatural acontecer, é uma oração. Você já ouviu falar sobre isso? Você deve ter ouvido pastores falar sobre isso, você deve ter ouvido alguém já te falar sobre isso. A nossa distância entre nós e o milagre, entre nós, a concretização do milagre, do sobrenatural do Senhor, é uma oração. Nós precisamos orar, ter atitude de fé, e o milagre vai acontecer. Quando eu cavo poços, eu dou a condição de Deus me abençoar. E existem 3 coisas que quando eu cavo poços acontece. Eu entendo que é um processo. E se eu entendo que é um processo, eu mostro disposição diante de Deus. Deus não abençoa quem não se mexe. Deus não abençoa quem é preguiçoso. Então, se eu mostro disposição para Deus, dizendo que eu entendo que é um processo para viver o milagre, e eu estou disposto para viver esse processo, porque eu creio que Deus cuida de mim, é Deus que vai realizar, já é o primeiro ponto para o Senhor nosso Deus nos abençoar. O segundo ponto é, eu entendo quem me fortalece, eu mostro dependência. Isaac, com certeza, naquele momento que ele estava com os seus servos ali, eles cavaram. Com certeza, eles estavam cansados em algum momento, porque eles passaram por um processo, cavaram, entregaram. Eles foram para o segundo. Eles mostraram dependência. Eles entenderam que eles poderiam cavar 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Quem os fortalecia era o Senhor. Então, meu querido, quem te fortalece dia após dia para vencer as batalhas, para viver as semanas e tudo aquilo que vem para acontecer nas nossas vidas é o Senhor. Então nós não podemos temer o que está por vir, porque quem nos fortalece é o Senhor. Se hoje, nessa tarde, você está precisando de força, Deus está te fortalecendo em nome de Jesus. Se por acaso você levantou um pouco desanimado, ou talvez muito desanimado, um pouco triste ou muito triste, em nome de Jesus, creia, é Deus quem te fortalece e nós recebemos força do Senhor hoje, em nome de Jesus. Terceiro e último ponto, quando eu cavo poços, eu entendo quem enche o poço. Quando eu cavo um poço, eu entendo quem enche, eu estou tendo uma atitude de fé. Até quando nós vamos ficar simplesmente vivendo com os nossos olhos espirituais? Até quando nós vamos estar num lugar que talvez seja um lugar onde todos estão falando que não vai dar certo, que não é para investir tempo ali, que não é para investir força ali, mas no nosso coração o Senhor tem falado, vai, cava, vai com fé, tenha atitude de fé, que quem vai encher o seu poço sou eu. Então, meu querido, se até hoje nós vivemos, se você entrou aqui com dúvida, se você deve ou não fazer o que está no seu coração, a resposta é, faça, tenha atitude de fé, que quem vai encher o seu poço é o nosso Deus. O poço, ele é cheio de água, água é vida, aonde tem a presença do Senhor, tem vida, tem alegria, tem abundância, tem bênção, tem milagre, tem mover sobrenatural, e é isso que Deus quer fazer
lá na sua casa, você vai cavar um poço e o Senhor vai encher com vida, com alegria, com bênçãos, com milagre. As nossas famílias serão conhecidas como famílias frutíferas, famílias que acreditaram e creram na bênção do Senhor e hoje estão vivendo os frutos do sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Se coloque em pé, meu querido. Não importa se o nosso poço é grande ou pequeno. Não importa se o tamanho da sua dificuldade é um poço muito profundo ou é um poço muito pequeno. O que importa é, vai encher. Deus vai encher. Só que para a gente encher um poço, para a gente viver algo sobrenatural, nós precisamos ter uma atitude. E cada situação precisa de uma atitude. Talvez nós precisamos deixar de lado algo que não tenha agradado ao Senhor. Talvez eu preciso tomar uma atitude também de fé, de fazer algo que talvez para os olhos humanos é loucura, mas está no seu coração, porque Deus está te direcionando. Então, se é preciso tomar essa atitude, tome a decisão, porque muitas das coisas na nossa vida são questão de decisão. Então, meu querido, eu te provoco hoje a decidir a viver por fé. Você pode escolher a decidir, falar assim, não, eu não vou viver por fé, eu vou viver com os meus olhos humanos. Amém. Mas só vive o sobrenatural e só vive com os olhos da fé quem escolhe viver pelos olhos da fé. Então eu te desafio hoje, meu irmão, a fazer uma oração, a colocar diante de Deus aquilo que você precisa colocar diante de Deus para que faça. A sua atitude é a sua oração. Se você orar e apresentar diante de Deus aquilo que você precisa, aquilo que precisa acontecer ou mudar, vai acontecer, porque o nosso Deus ele é todo poderoso. E com fé nós agradamos a Deus. E se nós agradamos a Deus, as bênçãos são derramadas sobre nós. Amém? Levante as suas mãos, feche os seus olhos, e esse é o momento de nós cavarmos os nossos poços. Amém? Senhor, nós estamos nos colocando diante de Ti. A Tua palavra foi pregada, a Tua palavra é a verdade, e nós como família, ó Deus, em Cristo, como irmãos, como um exército do Senhor, nós estamos nos colocando diante de Ti, provocando, cavando os nossos poços nesse momento, tomando a decisão de vivermos por fé e não mais por vista. Nós estamos tomando a decisão de que hoje nós estamos começando a cavar os nossos poços, crendo e sabendo que quem enche o nosso poço é o Senhor. O sobrenatural só pode vir do Senhor. E eu peço, ó Pai, no nome de Jesus, encha os nossos poços, dá força para o Teu povo, dá visão, dá estratégia, dá disposição, e aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, que assim seja feito em nome de Jesus. Nos fortalece, ó Deus, para vivermos o processo, e que assim, ao final do processo, no tempo determinado pelo Senhor, o milagre se concretize nas nossas vidas. Aqui, ó Pai, se encontra um povo com fé, e um povo com fé agrada ao coração do Senhor. E nós cremos que quando nós agradamos o coração do Senhor, as bênçãos são derramadas sobre nós. Nós te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix.
Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.